Boa noite a todos. Gente, teve um imprevisto grande aqui. Eu derrubei um copo de café todinho aqui agora no celular, bem na hora de iniciar a live. Vocês estão me escutando? Lúcia, Armando, me fala se o som está bom, por favor. Que eu estou fazendo esse imprevisto aqui. Não quero fazer propaganda do café, mas fazendo, porque o estrago foi grande, viu? O som está bom? Se estiver bom, você me manda um joinha. E agora, vou ter que pôr aqui. Ufa. Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez com vocês. É a câmera para participar do vídeo. Ok. Olá, olá, Sandra, tudo bem, gente? Deixa eu fechar a porta aqui. Bom, como vocês estão vendo, eu estou no trabalho ainda, né? E será que eu sou mamãe coruja? Será? Então vamos lá. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Oi, Cláudio, tudo bem com você? Né? A Oi Amação está entrando, entre outras várias pessoas. E, como eu falei agora há pouquinho, eu arrumei certinho para dar o start. E aí, sem querer, eu bati a mão no copo do café e derramou tudo aqui. Mas é assim mesmo. Imprevistos acontecem e que nós temos que estar preparada para tudo, né? Ao invés de entrar em desespero, que não vai adiantar nada, é ter a calma, paz no coração e iniciarmos mais um bate-papo, né? A cada 15 dias nós fazemos este bate-papo, sempre focado com as finanças e dando algumas dicas. Como eu posso melhorar as minhas finanças? Falando sempre que não é só o lado financeiro, nós temos aí alguns pilares onde devemos estar em equilíbrio. Vamos colocar o óculos aqui, que depois dos entas a gente precisa. Oi, André, tudo bem com você? Várias pessoas aqui com a gente. O Afonso também está aqui conosco, né? Vou colocar um suportezinho aqui atrás. Aline Uehara. Boa noite, Aline, tudo bem? Bom, oi, Eduardo, tudo bem com você? Zapatoção também está conosco. E, como vocês devem ter visto, o tema de hoje, né? O tema de hoje, então, como podemos engajar as finanças? Eu até comentei com uma especialista na área de psicologia com finanças. E ela até ficou pensando, mas engajar as finanças, né? É, Porém, é uma frase que eu criei porque eu acredito que é um engajar. E nós temos aqui hoje, nós vamos ter um convidado que estará falando com a gente. Ele está lá do outro lado do planeta. Eu estou no Japão, ele está lá no Brasil e ele estará fazendo esse bate-papo com a gente, né? E ele já está entrando aqui, ó. Adriano Uramoto já vai estar entrando aqui. Mais algum minutinho só e o Uramoto já vai entrar. E aí, o que eu gostaria de falar com vocês? Bom, como vocês viram, o tema tem engajar as finanças, ao mesmo tempo tem o tema filhos, né? E eu gostaria de falar uma coisinha para vocês, como para quem não sabe, eu tenho três filhos lindos, inteligentes. Tenho muita gratidão pelos três filhos e eu, muito agradecida por ser a mãe deles. E criar uma criança num país onde que já não é um país nosso é um desafio. Então eu acredito que eu vou fazer mais para frente uma live falando somente da experiência de mãe aqui no Japão, como que eu criei meus três filhos e o que eu acredito como mãe, né? O que eu acredito como família, o que nós podemos estar fazendo aí pelos nossos filhos.
Então, como eu falei agora um pouquinho, criar nossos filhos fora do nosso país é um desafio. Por quê? Meus filhos foram para a escola japonesa, todo o material, toda lição vem em japonês. E aí o que muitos pais fazem? Não estou entendendo, não posso ajudar. Eu ainda moro numa cidade onde a Secretaria de Educação tem se preocupado muito com as crianças e eles têm colocado tradutores na escola. O material vem todo traduzido para os pais. Dia da reunião dos pais tem tradutor. Então não há dificuldade nenhuma para fazer a participação na aula, né? Mas não é todas as cidades que são assim. Tem cidades que o material vem todo em japonês e os pais têm que se virar. Mas eu acredito, como mãe, que mesmo nós não entendendo o que está escrito, o fato de nós sentarmos ao lado dos nossos filhos e ajudá-los nas tarefas de casa é muito importante mesmo. Então, para que nossos filhos tenham sucesso, depende da gente também. E uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, falando em finanças, né? Tudo que a gente investe nos nossos filhos, a parte financeira que a gente investe, que a gente dedica, é para o futuro deles. É para eles. Não é para a gente, é para eles. Mas qual é o pai que não quer ver o filho muito bem? Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, tudo no equilíbrio, financeiramente. Então, nós pais, eu acredito que nós pais gostaríamos de ver os nossos filhos bem. E para isso nós precisamos sim investir. Então, não é pesquisar qual é a escola mais barata. Não é a escola mais barata. Qual a escola que é bom para o meu filho? O que ele quer fazer? Aonde ele quer chegar? O que ele precisa estudar? E muitas vezes nós precisamos insistir. Porque se depender das crianças, às vezes elas não vão querer assistir. Assistir não, é estudar, né? Mas nós precisamos, somos responsáveis por elas. Então nós precisamos interagir com essas crianças, ensinando para elas que mesmo que elas não gostem de estudar, não gostem de ir para a escola, não gostem de aprender, lá no futuro elas vão colher as frutinhas que elas plantaram ali quando pequenininha. Então, por isso que eu acredito que é muito importante. E por falar, vamos ver se eu acho aqui o Uramoto-san. Uramoto-san, cadê você? Vou procurar o Uramoto-san aqui, né? O Uramoto-san, ele tem uma experiência para contar pra gente. O que é engajar as finanças? Sabe quando você não está mais aguentando? E eu sempre falo que é muito importante nós fazermos o que a gente gosta também, né? Hoje pode ser que eu faça um serviço que eu não goste. Eu aguento por um tempo, mas até quando eu vou aguentar isso? 20, 30, 40 anos da minha vida fazendo algo que eu não gosto? Será que isso é uma cruz que eu tenho que carregar? Ou eu posso sim, no momento, fazer algo que eu não goste, mas me programar e melhorar o meu currículo para que eu possa fazer algo que eu goste? Lógico. Se eu não gosto do que eu faço hoje, não quero estudar, não quero dedicar tempo, não estou a fim de fazer nada, e o meu currículo não tiver diferença, não aumentar, como que eu vou poder ter uma chance de mudar? Hoje em dia, nós temos muitas pessoas que chegam à universidade. Antigamente, fazer universidade já te garantia um emprego. Antigamente. Hoje não. Hoje é bem concorrido. E não é a universidade que vai garantir seu emprego, é aqui, ó, né? Você tendo na universidade, você pode ter o melhor emprego. Quantas pessoas que não têm universidade e hoje está com a sua liberdade financeira? São muitas. Então, não é o diploma, mas o estudo é a única coisa que ninguém vai roubar da gente. Tudo que eu der para os meus filhos em material físico, né? Dinheiro, herança, alguém pode chegar e pode roubar. Mas a parte intelectual ninguém rouba. Lógico, lá no cemitério está lotado de ideias brilhantes, que pessoas que tiveram ideia, mas não colocaram em prática, né? Porém,
Eu acredito que a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos não é um bem, não é um bem. O que a maior herança é o estudo. Então, isso que eu gostaria de incentivar vocês pais, ou você que não tem filho, mas pretende ter filho, pense nessa cláusula e estude. Como que eu posso aprimorar os estudos do meu filho? Aonde que eu posso ajudar meus filhos para que eles possam a ter um aprendizado? E isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje aqui. Vamos ver se eu consigo achar aqui o Uramoto-san. Uramoto-san! A Suzana tá aqui. A Maria Pacheco. Boa noite, Edgar. O Jorge Estela. O Caetano Freitas, tudo bem? Maria Pacheco. A Maria Pacheco, ela tá falando que ela fazia assim. Tentava aprender junto. Ô, Maria, você é das minhas, viu? Você é das minhas. O Walter Tamashiro também está conosco. A Suzy também está conosco. Boa noite. A Shizuka Inagaki, o Fernando, Marli, a Fabi, a Morine, né? Meu filho ouvindo isso agora. Meu filho ouvindo isso agora. Ah, o seu filho também está ouvindo. Sim, estudar não é uma coisa legal para muitos. São poucas as crianças que amam estudar. Legal é correr, brincar, jogar game, se divertir. Isso é legal. Mas para nossa vida adulta é muito bom dedicar também aos estudos, tá? Roseli, o Fred, a Letícia também está conosco, a Natasha, o Cláudio. Gente, eu estou precisando subir aqui com a mãozinha e tá aparecendo meu dedinho, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o Uramoto-san. Adriano. Adriano, você já está adicionando. Vamos ver se vai dar certo. O Adriano entrar aqui com a gente. Na hora que ele mandou o convite, se eu tivesse aceitado, entrava na hora, mas como eu queria falar dos filhos, eu demorei um pouquinho, né? Então agora tem que esperar essa aceitação aqui. A Sayuri Naka também está nos assistindo. O convidado recusou o convite ao vivo. Então vamos lá. Você poderia entrar novamente, Uramoto-san? Você pode entrar novamente? Vamos ver aqui. O Paulo também está nos assistindo. Então, assim, hoje eu estou comentando, estou falando a primeira parte, que é falar dos filhos. É muito importante o estudo das crianças, muito importante. E eles não vão gostar de estudar, muito difícil, mas nós pais devemos incentivá-los. Hoje, meus filhos têm 26, 25 e 19 anos. 26, 25 e 19. E todos eles falam, mãe, ainda bem que você insistiu. Porque se eu deixasse, o meu filho, o de 26 anos, ele não queria nem terminar o colégio. Sabe qual era a ideia dele? Não, mãe, sabe o que que é? Eu vou trabalhar um pouquinho, somente para me tirar a minha carta, comprar meu carro e depois eu volto a estudar. Olha que ideia! E se eu concordasse? Provavelmente não teria terminado. Então, é muito importante os pais insistirem mesmo com os filhos. Às vezes, o filho pode até ficar muito bravo com o pai e falar assim, mas a vida é minha. Eu já tenho 16, eu já tenho 17 anos. Pode até pensar, né? Porém, enquanto essas crianças forem de menor, quem é responsável por elas? Não escutei. Quem? Nós, pais. Então, é o nosso papel, não de bater, de gritar, de colocar de castigo ridículo, né? Mas conversar com a criança. Será que eu bati nos meus filhos? Tem algum filho aí para falar? Eu bati sim nas minhas crianças, eu coloquei eles de castigo, mas nunca apanharam sem saber o porquê estava apanhando. Nunca. Na lei de hoje, talvez eu teria até uma punição.
mas eles sabiam o porquê eles estavam sendo castigados. Eles tinham que falar o porquê e pensar, será que estava certo o que eles fizeram? Né? Para aquela época, será que estava certo? Então, sempre na parte da educação, nós temos coerentes com nossos filhos, escutando nossos filhos, mas também quando nós vemos que é bom para o nosso filho e que ele não quer, ele é imaturo, ele não tem uma maturidade para falar o que ele vai fazer quando adulto. Quantos de nós iniciamos uma faculdade, mudamos no meio do caminho, mudamos, e às vezes nem trabalhamos na área que nós estudamos? Quanto mais um adolescente entre seus 15, 16, 17, 18 anos. É muito difícil eles decidirem o que eles querem fazer para a vida toda. O dia de amanhã não pertence para a gente. Então, papais, mamães que estão aí, como podemos educar os nossos filhos e deixar que nossos filhos façam da vida deles uma vida equilibrada, com todos os pilares equilibrados. Não esqueçam que a parte emocional é muito importante. Eu acredito que uma das mais importantes, né? Gente, eu não estou conseguindo aqui achar o Uramoto-san. Ele estava no início. E eu não estou conseguindo achar o Uramoto-san. Vamos ver se eu acho ele de novo aqui. Estou procurando um a um aqui. Dentro, então, da nossa live de hoje, eu gostaria de incentivar vocês, pais, a proporcionar aos filhos um estudo. Então, sentar com a criança, ver o dom que ela tem. Por exemplo, eu fiz a minha filha de 19 anos estudar 9 anos música. Ela queria ser jogadora de futebol. Mas eu falava assim: não, jogadora de futebol, isso não é para mulher, não. E eu insisti 9 anos com ela estudando música. Pergunta para mim, ou pergunta para Sabrina Yumi, se ela sabe alguma nota musical. Porque ela não gostava, eu que forçava ela a ir. Né? Já o meu filho, ele ama tocar. Aonde ele encontra o piano, ele está sentando e está tocando. Então, para ele era uma diversão ir numa aula de piano, e para ela não. Então, nós pais, aprenda com o meu erro e não precisa fazer o mesmo erro que eu fiz. Não precisa cometer o mesmo erro que eu cometi. Vamos ver aqui. A Fabi está com a gente, né? Que ela falou que até o filhinho dela estava estudando também. Agora, o Adriano disse que está aqui. Adriano, vamos ver se eu consigo aqui. Não. Adriano, quando entra, fica assim, ó, chame um espectador para participar do vídeo. Aí eu tenho que clicar em cima, mas o seu não tem essa opção. Então você sai uma vez e entra de novo, porque o seu não tô com essa opção. O seu eu só tenho curtir e responder. Então você sai uma vez por gentileza e entra de novo, tá bom? Ok. Daqui a pouquinho, dando tudo certinho, o Uramoto vai estar falando com a gente, porque ele tem uma experiência para nos contar. E eu gosto sempre de falar, quando a gente aprende, quando alguém consegue aprender com o erro que eu tive, a pessoa não precisa errar, é uma experiência ruim para mim, mas ao mesmo tempo ela serviu para ensinar alguém. Aí tá valendo, né? Então, se você conseguir. Aqui é a Márcia que entrou. Boa noite, Márcia, tudo bem? Estão esperando aqui. Olha só, o Roger também está aqui com a gente. Boa noite, Roger, tudo bem? Agora, se vocês quiserem interagir, como que é a experiência de vocês? Vocês que estão aí assistindo têm filhos? Vocês têm filhos? Moram no Japão? Moram no Brasil? Moram nos Estados Unidos? Como que tem sido a experiência de vocês como pai? A Eliana também acabou de entrar, está nos assistindo, né? Vamos só esperar a Yura Motosan entrar novamente. Agora, o que é engajar para você? Para mim, engajar é. Eliana, boa noite, né? Boa noite para vocês. Para mim, engajar é algo que ali dá uma sequência.
né, dar uma sequência. Então, a história que eu gostaria de contar hoje, né, que eu estou começando a convidar algumas pessoas que eu acredito que são cases de sucesso, para contar para a gente, ao vivo e a cores, o que aconteceu na vida das pessoas. E o que eu gostaria o exemplo que eu gostaria de dar hoje do Uramoto-san é que ele, por muitos anos, fez um serviço, né, um trabalho que ele teve, que ele gostava desse trabalho. Porém, a carga horária e para ele, o que estava pegando mesmo eram as datas de Natal, comemorativa Natal e Ano Novo, aonde todos nós queremos festejar, ele estava ali trabalhando. E ele também gostaria de estar com a família dele. Então, vamos ver se eu consigo colocar aqui para que ele venha, ele mesmo contar para a gente, ele mesmo venha contar para a gente o que foi que aconteceu. Mas, caso hoje a gente não consiga, não tem problema. Vamos agendar com ele. E aí a gente faz mais um dia aí de live com o Uramoto-san para ele poder contar para a gente, né? Agora, o que é uma liberdade financeira para você? O que é liberdade financeira para você? Dá uma paradinha, dá uma pensadinha. Talvez, para quem ama carro, olha, eu vi ele aqui de novo, mas eu não vi o. Voltou, né? Você voltou, mas o engraçado que só para você não está aparecendo, só no seu nome não aparece o convidar. O que acontece? Vou aprovar de novo aqui, tá? Estou enviando o convite. Espero que você aceite. Vamos ver se dá certo. Estamos tentando aqui adicionar o Uramoto-san para ele mesmo contar a experiência dele. Se ele conseguir entrar, tudo bem. E se caso não der certo, tá? Caso não der certo, não. O Lucas acabou de entrar. O Lucas também está nos assistindo. Oba! Oh, Deu certo! Yeah! consegui Então, entrar. bom dia Tudo para bem? você. Tudo bem? Bom dia, boa noite a todos que Para estão você, aí bom também. dia. E essa live ela fica gravada e vocês podem estar compartilhando, né? Para que mais pessoas possam estar vendo essa live. Então, o tema de hoje é como nós podemos engajar as nossas finanças. E dentro desse tema, o quanto que nós podemos incentivar nossos filhos, né? Eu incentivei meus filhos, eles são poliglotas, falam o inglês deles é fluente, eu fico babando de ver eles conversando em inglês, ao mesmo tempo o japonês, que ele sabe ler, sabe escrever também, o japonês, sabe falar, o português também. O meu filho de 25 anos, ele está indo para quinta ou sexta língua, ele estudou alemão também, e agora está estudando português de Portugal. Tá muito engraçado ele falar com a gente com português de Portugal. E tudo isso foi um incentivo, porque desde pequeno eu sempre incentivei. Estamos crescendo fora do nosso país, não somos japoneses, somos brasileiros, com muito orgulho. E é bom que você aprenda a língua de casa, que é a língua materna, que é o português, mas tem que aprender a língua da cidade, do país onde você vive, para que quando você cresça, você tenha alguma chance aí, né? Se consiga Uhum. se entrosar melhor também, né? Na comunidade, no local onde mora, né? E aí eles ainda aprenderam inglês. Como nós convivemos com bastante latinos, bolivianos, paraguaios, peruanos, ainda a gente arrasta um portunhol, né? E aí, entre outras línguas que eles estão desenvolvendo. E aí, eu gostaria que você, Uramoto-san, se apresentasse, falasse quem é Uramoto-san, né? Você mora no Brasil, e contasse a sua experiência de trabalho, porque eu sempre falo que quando a gente pensa em ganhar dinheiro, muita gente me fala, sabe o quê? O dia que eu estiver ganhando o suficiente, eu vou começar a investir. O dia que eu estiver ganhando, o suficiente, eu vou guardar. Mentira! Nós temos que guardar, mesmo enquanto nós não temos o suficiente, já tem que tirar um bocadinho para guardar. E quanto ao serviço, muitas vezes nós fazemos o serviço que a gente não gosta por 20, 30, 40 anos. E aí eu gostaria que você contasse a sua experiência aí de trabalho. Então, pode se apresentar e conta a sua experiência de trabalho para a gente, por favor, Uramoto-san.
Oi, Solange, oi a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Adriano Uramoto, sou terapeuta integrativo, moro no Brasil, São Paulo, Santo André. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho com você da minha experiência e da vivência que eu tive em relação a esse engajar, né? Há uns 4 anos atrás, eu comprei uma linha escolar, um ônibus, e que visando a princípio o bem-estar, ou seja, final de semana em casa, feriados prolongados. O tempo era extenso, mas eu tinha meus intervalos e eu percebi isso, nesse negócio um bem-estar principalmente familiar. O foco foi familiar, ou seja, estaria todos os finais de semana, em todos os feriados, em casa e tendo uma qualidade de vida em relação aos meus filhos, né? Bem melhor. E 2 férias por ano remuneradas e que seria um bom negócio para estar com a família e ter um trabalho. Comecei nesse negócio e, e foi promissor, foi um negócio muito bom. E no andar desse negócio eu percebi dores, né? E um incontentamento em estar fazendo essa atividade. Só que, por um outro lado, eu visualizava esse outro bem-estar, né? Que, de estar com a família e tal. Mas eu te confesso que todo domingo à noite eu falava assim, nossa, meu, amanhã eu vou ter que acordar 5 horas da manhã, né? E isso me incomodava muito, né? O fato de ter que acordar de madrugada, ou seja, você percebe sinais no seu corpo ou nas suas sensações de que tem algo errado, né? E eu deixei correr, né? E foi correndo, correndo, até que o universo conspirou. Não foi só para mim, para todos no mundo. Chegou a pandemia. E nesse momento eu senti a foiçada que todos sentiram, né? De um dia para o outro, você estava sem trabalho, né? E, e que e foi muito louco, porque eu estava em dois momentos, né? Um que eu já tinha uma filha de 2 anos, em janeiro desse 2020, nasceu meu filho. Então, ou seja, 2 meses depois, aqui no Brasil, foi em março de 22 de março, que parou tudo, né? Então, dia 20, ou seja, 2 meses certinho, ele tinha só 2 meses e eu passei, assim, nossa, não tenho mais trabalho. Nesse momento, eu falo assim, eu vou falar que eu agradeci. Eu não sei como eu agradeci, mas o momento que eu mais queria é ser pai. E nesse momento eu falei assim, caramba, eu vou ficar com meus filhos em casa. E que pai que sentiu essa sensação, né? Esse agradecer por estar com eles. E essa vivência foi durante 1 ano e meio, né? Minha esposa trabalhando em home office, ela é bancária, e ela voltou agora no novembro passado, entende? Então, no presencial. Então, ficamos em 4, num apartamento, convivendo toda essa suposta pandemia que todos acharam ruim, né? Então, o que é ruim, né, para a pessoa? Como a pessoa está vendo essa situação, né? Então, eu não tive desagrado, não foi difícil passar por isso, porque a cada momento eu estava lá trocando a fralda do meu filho, cuidando da Sayuri, que tinha 2 anos na época, e esse vínculo que eu formei com eles é impagável. Esse tempo que eu conviver com eles é muito intenso, né? E uma coisa que eu vou te falar que pegou muito para mim na época é, é a história que a minha esposa contou que um dia ela estava andando na rua e a Saíra olhou para uma menina, uma criança chorando, falou assim: "Olha, mamãe, a neném tá chorando".
Aí, o que que aconteceu com ela, né, para ela estar chorando? Ela perguntou. Falou assim, ah, ela tá querendo o papai dela. Nesse momento, você percebe a grandeza que é você estar presente com seu filho, né? Até me emociona, porque é uma coisa que muitos não conseguiram olhar. Agora, quem está certo? O que olhou ou o que não olhou? Nesse ponto, não tem certo e errado, né? E no momento que outros pais olharam para a dificuldade de estar em casa, com essa ansiedade, com essa angústia de não estar trabalhando, com essas dores, ele teve dor nessa hora, né? E não tem como você não olhar para a sua dor. Então, ele teve dificuldade. E nesse momento, se ele olhasse para essa dificuldade, ele ia chegar num ponto onde, quando foi que ele sentiu esse sentimento pela primeira vez? Né? Então, a culpa não é dele de sentir essa dor. Né? E a gente olha principalmente para o resultado financeiro, né? De quanto eu vou ganhar, né? Em que momento essa pessoa está olhando para ele, né? Ou seja, ele olha só para fora, né? Da qualidade que ele está tendo no trabalho, nas dificuldades que ele está tendo com o chefe, da resistência que ele está tendo com o companheiro de trabalho, percebe? Então, ele só critica lá fora, né? E no momento que ele começar a olhar para os sentimentos aqui dentro, ele vai passar a ter um porquê desse sentimento, né? E quando ele olhar para esse sentimento, ele vai entender que lá fora é o que tem que ser, né? E a gente mudando aqui dentro, a gente vai ter outros olhos para olhar a situação lá fora. E eu vou te falar Deixa eu te que depois perguntar. dessa pandemia, pode falar. Então, assim, o que você colocou foi muito bom, de não ter certo e não ter errado, porque eu conheço muitas famílias que diz que era muito estressante ficar em casa com a esposa e com os filhos, era muito estressante. Então, aí eu paro e penso, como que está o pilar família Isso. dessa pessoa, né? Então, o que as pessoas viram de ruim, eu vou ter que ficar dentro de casa com a minha mulher, com os meus filhos, ou vou ficar dentro de casa com o meu marido, com os meus filhos, você é o contrário. Você viu e a sua filha pegou tanto amor e carinho em você, por poder ficar mais tempo com você, que ela vê uma outra criança chorando, tá com a mãe, ela fala, não, tá chorando porque quer o pai. Que deve ser o sentimento dela, né? Ai, meu pai não tá por aqui, eu quero meu pai. Então, assim, o como é importante nós olharmos, que nem o Adriano tá falando, que sentimento, que olhar que nós vamos ter. Uns pode ser de crítica, outros pode ser de alegria, né? De louvor. Que privilégio. Agora, muitas vezes, para ter isso, nós precisamos abrir mão de alguns luxos, de algumas coisas, e ter uma vida mais simples. E aí, como que foi para você nessa parte, já que a sua renda secou? Você parou de ganhar, não tinha nada, não tinha um fixo, não tinha nada. O seu secou, a sua fonte. Como que ficou? A minha fonte zerou total, né? E o que que eu fiz? Eu sou cabeleireiro ainda, né? E continuei fazendo o freelance de cabelo. Só que nisso eu já estava engajado nessa área de desenvolvimento humano, onde eu olhei, através da minha mentora, uma oportunidade de olhar para as outras pessoas, né? E o que aconteceu? Depois desse curso que eu fiz, eu, é, de terapeuta, eu puxei um outro curso relacionado à leitura de corpo e rosto, chamado Fisiognomonia. O que trabalha essa leitura? Tudo, todo o seu corpo e todos os sinais, o formato do seu corpo mostra como uma pessoa é. Então, nesse dia, eu fiz esse curso, foram 2 finais de semana e um ponto para que eu vou colocar aqui foi o olhar para a Joanete, né? O que é a Joanete? Aí eu não dei spoiler para ele, porque era um curso online, né? E que eu falei assim, caramba, a Joanete pensou para mim, porque quando eu entrei no escolar, eu desenvolvi em 4 meses a Joanete. Eu não tinha Joanete. Jonete, que você E fala? É esse ossinho aqui, né? Deixa eu ver se eu isso, consigo ossinho mostrar aqui. Esse ossinho na aqui, né? falange do dedão. Na Isso, falange do dedão, né? Aham. isso. E que essa falange se desenvolve e ela cresce e começa a crescer, né? Incomoda muito, dói muito.
Então, depois eu puxei esse curso e comecei a fazer, eu falei, caramba. Aí o que ele trouxe sobre a Joanete em contentamento com o que você faz hoje. E nessa hora eu falei assim, caramba, eu tinha Joanete. E 3 meses depois que eu parei com essa atividade, a Joanete, não existe mais Joanete no meu pé. Entende? E como que é uma coisa que só é corrigida por intervenção cirúrgica, raspagem no osso, para que isso amenize, Sim. sumiu em três meses, entende? Então, nessa hora eu pensei, falei assim, nossa, não posso mais voltar para o escolar. E eu já tinha reflexo no corpo de que não me satisfazia. Mas por conta de um outro lado, eu persisti. Então, no ponto onde você falou que as pessoas têm que, às vezes, fazer o que não gosta para chegar num ponto onde gosta, foi essa vivência que eu tive. E eu percebi sinais no corpo, como muitos aí que estão assistindo perceberam também já. Então, nesse momento eu falei assim, eu não posso voltar, assim, se eu conseguir ficar até agora, sem voltar, então eu vou conseguir fazer outra coisa. Então, o ponto crítico da pessoa é que a pessoa não consegue soltar aqui para pegar aqui. Então, a pandemia veio para aqui, porque se fosse no contínuo, no jeito que estava correndo, eu não ia fazer isso. Então, o universo conspirou para que eu parasse, respirasse, e tivesse essa convivência com meus filhos e olhasse para um outro ponto. Então, o que eu falo para as pessoas, perceba os sinais do seu corpo. Perceba o seu corpo falando com você, né? Porque aí você vai seguir um caminho com menos falha, né? Porque se você prestar atenção no seu corpo, vai ser mais assertivo nas suas sensações. Eu estou no Japão, Lu, passou já um pouquinho mais de 26 anos, né? E eu e os mais 200 mil brasileiros que aqui estão, a maioria, olha, não tem um que eu não pergunto que fala, não, eu vim para nunca mais voltar. A maioria, quando foi naquele aeroporto lá de Cumbica, foi um chororô para muita gente e era 2 anos. E hoje tem um dígito na frente. A maioria está mais de 20 anos. E hoje muitas pessoas já nem acostumam mais morar no Brasil. E está tudo certo. Se onde a pessoa está morando ela está bem, está tudo bom. Agora, fazer o que odeia a vida toda, você imagina como que as pessoas não vão ficar doentes. E há uns anos atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás mais ou menos, foi a primeira vez que eu escutei o Dr. Juliano Pimentel, ele veio ao Japão, e ele deu várias palestras, e ele falou, o que vocês estão trabalhando hoje, fazendo iaquim, que é trabalhar de noite, trabalhando de dia, 2, 3 turnos, né? Vocês vão pagar caro lá na frente. E eu não entendia o porquê. Então, não é só a estresse de trabalhar bastante, porque você sabe que no Japão o custo de vida é alto e as pessoas vieram com mania para guardar dinheiro, querendo trabalhar bastante. Então, ninguém gosta de trabalhar. A maioria, ninguém gosta, mas muitas pessoas não gostam quando é para trabalhar só 8 horas. A maioria quer fazer zangueu, quer fazer hora extra, pelo menos 2 horas por dia, né? E aí, se ela faz algo que ela não gosta, e hoje, você falando isso da sua Joanete, está caindo muitas fichas, porque eu vi que a nossa população aqui está ficando muito doente. Os hospitais estão cheios. Não é só Joanete. Muitas pessoas com câncer, muitas pessoas com o joelho todo que já não dá mais, não tem mais nem cirurgia para o joelho. N problemas, mas muitos problemas de saúde. E aí você falando disso, começou a cair a ficha. Então, essa nossa vida que a gente leva aqui, não se alimenta direito, ao invés de comer fruta, come pão, leva a vida corrida, não dorme direito, dia de folga, ao invés de descansar um pouquinho mais, quer fazer tudo. Nós não temos empregada doméstica, nem que lave que passe aqui, né? É algo que geralmente as pessoas da própria casa, cada um faz o seu. Então Uhum. imagine a vida agitada que nós temos e não fazer o que gosta, lógico, nós vamos ficar doentes. Então, o dinheiro que a gente ganha hoje
tem que guardar para comprar remédio e pagar os médicos e fazer massagens, fazer terapia, né? Porque é o que você falou realmente. O corpo, tudo vem para o corpo em forma de doença, né? Isso. São reflexo de uma coisa que a gente tem, né? O incontentamento, a raiva, a tristeza, a angústia, faz você refletir isso no seu corpo. E no ponto que você tocou agora, sobre as pessoas irem para o Japão, eu conheci um amigo, vamos colocar como João, tá? Tá. Esse amigo, ele voltou, em fevereiro para cá. Uhum. Só que, vou te falar que poucas as pessoas que eu conversei, e eu procuro saber sobre a vivência que a pessoa tem, porque eu nunca fui para o Japão. Só que a vivência que ele teve foi diferente. Ele, dentro de um ano, ele juntou 100 mil reais, com a esposa. Então, percebe que ele colocava os gastos pessoais, do casal no salário da esposa e guardou dele integralmente, né? Então, e eu falei para ele, falei assim, João, como você chegou nesse objetivo? Porque é meio que difícil chegar, né? No mental é super prático, é isso e ok, né? E como ele chegou, falou assim, Adriano, falou assim, eu trabalhei numa rede onde eu tinha esse salário, só que eu não tinha vida, né? Aí para você ver que não, a questão não é o Japão, a questão é a pessoa, né? Então, no momento que ele está aqui no Brasil e tem a sua vida, o seu jeito de ser, as suas dores, quando ele mudar de país, as coisas vão continuar a mesma. Ele só mudou de local, né? Então, o ritmo que ele leva aqui, o jeito que ele leva, não vai mudar o perfil dele, né? A não ser que ele queira olhar para esse perfil. É isso que faz com que a gente olhe para finanças, né? Aí, atrás da finança tem uma questão para ser olhada, né? Por que que aqui no Brasil ele não conseguia juntar dinheiro e quando chegar lá ele vai querer, de um dia para o outro, ser outra pessoa? E não é isso, né? Ele vai ganhar muito mais, mas ele vai ter o mesmo comportamento que ele tinha aqui no Brasil, né? E o que aconteceu com esse João? Ele saiu daqui com objetivo. Em fevereiro minha filha casa e eu quero ter até fevereiro sem pau no bolso, entende? Então, e ele determinou isso. Eu falo assim, ele foi com a esposa e eles vão voltar agora em agosto. Por que que eu entrei nesse assunto? A Maria, vamos dizer, a esposa dele, não quer voltar mais para o Japão, mas está com a passagem comprada por conta do quê? Família. Pegou para ela ir de novo para lá. Mesmo com esse benefício, entre aspas, de ter uma remuneração boa, né? Dentro de um ano Uhum. ou dois. E o que que acontece? O que que vai acontecer lá que a gente vai trabalhar essa questão aqui, né? Antes dela ir. Mas o que acontece nesse sentimento que ela sentiu? Se ela for com esse sentimento para lá, o que que vai acontecer? A dor dela, tá? Vai acompanhar ela. E para ela suprir essa necessidade da ausência da família, ela vai querer preencher com algo. E as coisas aí para consumo é muito mais fácil do que aqui, né? O poder de compra é muito mais fácil, né? Você ir lá comprar um relógio, comprar um celular desse ano, comprar uma TV boa, para suprir essa necessidade, esse vazio que a pessoa tem. Então, só que nesse momento onde a pessoa coloca coisas para suprir essa ausência, ela se vê em êxtase naquele momento, ou passando um mês. Mas passando esse período, ela vai sentir esse vazio novamente, porque nada disso é preenchido com coisas. O sentimento, a gente não consegue preencher com coisas. E nesse momento ela se vê num ciclo vicioso, onde ela não vai conseguir fazer o mesmo que ela fez na vez anterior. Porque na vez anterior ela não teve essa dor. Entende? Então vai ser diferente para ela a experiência se ela for com essa dor. E é nessa hora que a gente entra com essa abordagem, né? De olhar para o sentimento. Então, a dica que você deixa hoje aqui é para as pessoas. Nós temos pessoas, acredito que do Brasil, nos assistindo, mas muitas pessoas são do Japão. E aí, muitas perguntam, Solange, por que que eu não consigo guardar?
Por que que parece que para os outros é tão fácil e o meu vai tudo embora? E quando eu acho que vai dar tudo certo, acontece algo. Por exemplo, né? A pessoa tinha uma dívida, ela quitou, aí ela fala, a partir desse mês eu vou começar. Ela vai, bate o carro, ou a geladeira quebra, tá calor, não dá para ficar sem geladeira, o ar-condicionado deixou de funcionar, precisa um ar-condicionado para dormir tranquilo e poder trabalhar, porque o calor aqui está bem grande, né? E aí, quem mora em casa, por exemplo, não dá para ficar sem ar-condicionado nem no inverno, nem no verão. E aí sempre acontece alguma coisa de quebrar e a pessoa, puxa, aquele dinheiro que eu ia começar, agora foi para isso. Então, qual é o sentimento que a pessoa está olhando? Qual é o olhar que ela está tendo, né? Isso é muito importante. Percebe que aí o João é o outro, né? E a Maria é essa pessoa, né? Aham. Então, a partir do momento que essa pessoa se conectar com essa sensação que ela tem e trabalhar essa questão, ela vai ter um outro comportamento. Vou colocar como, vamos dizer, um imã, né? As pessoas vão aqui, saem daqui do Brasil, de uma forma fora da gente para a gente entender, né? Uhum. Nós saímos do Brasil com uma dor, né? Só que isso não starta aqui, né? A pessoa nem sabe que tem isso. Tá lá no Isso são vivências, inconsciente. isso, lá no subconsciente, onde você viveu uma sensação na sua infância. E quando você se depara por um emprego, onde você tem, vamos falar, por você ser gaidin, por você ter o sentimento de inferioridade, por você ser chamado de bacá, isso tudo gera uma crise na pessoa, né? E não só essas coisas, qualquer outra situação que reflita a dor que ela tinha lá atrás, né? E no momento que essa pessoa, esse chefe vem com isso, ou esse parceiro que está do seu lado te humilha, o imã vai fazer o quê? Vai colar. E isso a pessoa sente como uma agressão dentro dela, ou seja, impacta nela. E ela sente uma agressão. E ela acha que isso daqui, o que está acontecendo lá fora, é a pessoa. É a agressão externa, é o que ela está vivendo, né? Então, ela sente muita dor, porque reflete o que ela sentiu lá atrás. E no momento que essa pessoa trabalhar essas questões aqui, internas, ela vai virar a polaridade de cima. E quando essas mesmas questões vier agredi-la, supostamente agredi-las, ela vai perceber a intensidade da pessoa, mas esse imã não vai colar mais, porque ela trocou essa polaridade. Ou seja, quando você trocar esse sentimento aqui dentro, através de um olhar, você vai conseguir virar essa chave. E esse virar essa chave que ela vai entender, falar assim, caramba, ele é desse jeito mesmo, né? Ele é assim, assim, só que não vai doer mais no peito dela, porque ela trocou a polaridade desse sentimento, entende? Então, e o dinheiro é consequência, não é o resultado. No momento que dinheiro é uma energia, e no momento que você trocar essa energia interna que você tem, o dinheiro vai fluir de uma outra forma, e você vai perceber a fluidez dele, né? E você vai passar a não contar com ele como resultado, e sim como o que vai vir para você, né? E o que for para Uhum. ir, vai ir do mesmo jeito. Entende? Então, como ele é uma energia, ele vai passar por você e você vai beneficiar outras pessoas, fazer compras, fazer vendas, e isso é uma troca. Sim. Então, olha que importante o que o Uramoto-san nos ensinou hoje. Então, muitas vezes, mesmo quando a gente acha que, ai, eu estou sofrendo, lá na minha empresa estão judiando de mim, ó céus, ó vida, muitas vezes, a maioria das vezes vai ser algo que você tem dentro de você. E que quando você conseguir virar esse imã, né? Quando você conseguir virar essa chavinha, por mais que a pessoa venha falar com você, você já vai enxergá-la com outros olhos, vai ser outros sentimentos. Olha como é importante. Então, muitas vezes, quando você sai ferido de uma empresa onde você trabalhou e alguém chegou e falou, fez um monte de coisa com você, será que ela fez tudo isso? Ou você já estava machucado e você já estava conectado e foi essa conexão ruim que você teve? Então, o importante de vocês conseguirem enxergar, ter esse olhar e conseguir virar esse imã, como o Uramoto-san nos ensinou, para que
A pessoa pode até vir do mesmo jeito e falar com você, mas você não vai entender da mesma forma como se você estivesse sendo esse imã que estivesse chamando essa pessoa. Vai ser de uma forma diferente. Então, para você que está trabalhando, como agora há pouquinho ele falou, ele nunca esteve no Japão, mas ele tem muitos conhecidos, talvez até alguns parentes que já esteve no Japão e já contou para ele. Porque muitas vezes nós vemos, eu que já fiz tradução em empresa, o sentimento que o chefe estava falando era um sentimento como um chefe. E a pessoa fica tão mal, mas tão mal. E a gente fala, mas não era tudo isso. Mas para ela parecia que estava caindo a casa inteira, né? E é o que você estava falando. Então, muito importante, você que está aí correndo atrás para tentar guardar dinheiro. Qual é o sentimento que você está olhando para esse dinheiro? Se o dinheiro está fugindo da sua mão, o Uramoto-san acabou de nos ensinar. Dinheiro também é energia. E será que você não está colocando longe esse dinheiro de você? Porque se você estiver com uma energia boa, ele vai fluir. Tem mais alguma coisa que você gostaria de ensinar para a gente hoje, Uramoto-san? Nessa questão de uma dúvida das pessoas que como mudar essa energia, né? Essa energia interna. Toda a nossa energia que vem contra a nossa vontade é um reflexo de um sentimento que a gente sentiu lá atrás, né? E com essa abordagem com esse atendimento, a gente consegue chegar nesse ponto raiz onde essa pessoa sentiu esse sentimento pela primeira vez. E no momento que ela olhar para essa questão e fizer essa ressignificação através dessa abordagem, a gente vai voltar para o hoje sem essa sensação. Entende? Quando ele se deparar pelo chefe de novo, com essa mesma intensidade, ela vai entender, como não vai doer mais nela, vai entender que aquilo que está acontecendo não é com ela, e sim o comportamento dele, né? E muitos se identificam em relação a isso, né? Às vezes é o jeito que o marido fala, às vezes é o jeito que a mãe fala com o filho, né? Então, esse jeito da mãe falar com o filho pode refletir no trabalho, onde quando uma chefe tá, tá falando com você, você lembra da sua mãe. Fala assim, nossa, isso me dá raiva, entende? Então, me incomoda muito. E quando essa pessoa olhar para isso tudo e chegar naquele ponto onde sentiu esse sentimento pela primeira vez, ela vai virar essa chave e perceber que não é com ela, né? E não vai doer mais. Então, e você vai perceber uma fluidez no seu dia, uma fluidez no seu mês, e você perceber que a dinâmica da sua vida passa a mudar e ter um outro sentido. Olha só, como importante foi essa live de hoje, o quanto ele nos ensinou algumas chavinhas que nós podemos mudar e vai fazer toda a diferença na nossa vida. Adriano, eu geralmente faço a live até as 9. Hoje nós passamos até uns minutinhos, já está dando quase 9h30. E aí nós vamos encerrar essa live hoje. Tem mais alguma coisinha que você gostaria de deixar para nós Se como aprendizado? Se a pessoa tiver alguma dúvida sobre essa questão, né, de sentimentos, pode me procurar no Messenger ou em qualquer ou no Insta. E que outro ponto para você olhar é que às vezes as pessoas ficam fazendo do dia uma coisa bem simples para a pessoa. Procurar fazer atividade física, olhar para um outro ponto onde ela faça outras coisas, não ficar pensando só na situação problema, né? Aqui eu moro em um apartamento, e uma coisa bem simples para a pessoa fazer o que gosta, ó, eu cuido de flores. Isso alegra o seu dia e faz com que você acompanhe o desempenho e, e a forma natural das coisas, né? Outras pessoas gostam de ler, outras pessoas gostam. Tem coisas que gostam, então procure coisas que te agradam e que te façam fazer o seu dia diferente, entende? Então, se você procurar. E não custa nada fazer isso, percebe? Então, ler um livro não custa nada, você pode pegar livro emprestado. Aí se a pessoa fala assim, nossa, mas eu não consigo fazer, entende? Então, tem coisas que você consegue fazer sem investir, né? E faz o seu dia um dia diferente, né?
Então, procure fazer coisas que você gosta de fazer. Esse é um ponto para que você olhe, para sair desse movimento só da negatividade, né? Se você fizer alguma coisa que você gosta, você já está sendo positivo, né? Então, olhe para esse ponto. Vai colaborar E muito aí o para o seu dinheiro, dia. sim, e o dinheiro vai ser a consequência, correto? Isso, Então, a correto. todos vocês, né, que nos assistiram, nosso agradecimento ao Júnior do Portal Mia, um agradecimento aí por essa oportunidade de estar podendo a cada 15 dias estar aqui sempre falando da educação financeira, mas sempre puxando, porque como eu falo sempre, a educação financeira não engloba só o dinheiro, é uma consequência, então são várias coisas. O que adianta eu ter todo o dinheiro do mundo e não ter minha família? O que adianta eu ter todo o dinheiro do mundo e não ter uma saúde, estar em cima de uma cama? O que adianta eu ter todo o dinheiro do mundo e ser tão infeliz no meu trabalho? Então, tudo isso são pilares que eu, Solange, acredito que se estiverem em equilíbrio, é muito melhor, e aí o dinheiro vem como o Adriano Uramoto nos ensinou, que é uma consequência. Então, o meu agradecimento ao Júnior. Aí hoje, no início, eu coloquei o celular na posição certinha, mas aí aconteceu um acidente, aí caiu o café em cima do computador, molhou tudo aqui, e aí como já estava dando horário, eu liguei o celular no formato que eu não costumo usar. Tá de ladinho hoje. Então, Júnior, desculpa aí pela ocorrência aí que ficou bem em cima. A todos vocês que nos assistiram, o meu agradecimento. Você que assistiu esse vídeo vai ficar gravado. Compartilhe com o maior número de pessoas. Sabe por quê? Talvez a pessoa que você ama tá faltando ela assistir esse vídeo para cair uma ficha e ela conseguir fazer a mudança da vida dela. E eu tenho certeza que ela será eternamente grata a você. Por quê? Os pontos que o Adriano nos ensinou é muito importante. Então, olha só, gente, eu não sabia da Joanete. E agora? Vou olhar meu pé para ver se eu estou com uma Joanete aqui. Então, você que tem algo que está o seu corpo diferente, como ele falou, existe estudo para fazer a leitura do corpo. E através como que é o nosso corpo, fala muito da gente. Então, eu sempre gosto de falar, conhecimento é vida. Nós perecemos por falta de conhecimento. Então, esse grupo que está aqui não será o grupo que vai perecer por falta de conhecimento. Porque se você está aqui até esse horário, é porque você tem interesse em aprender. Então, gratidão a todos. Aquele beijão. Obrigada, Adriano, pelo. Eu Obrigado, sei muito que no obrigado pela Brasil era oportunidade. 8h30 da manhã, corrido para você, mas você dedicou o tempo. Muito obrigada. E até uma próxima. E daqui 15 dias estaremos novamente continuando falando da educação financeira e mais algum tema junto com a educação financeira. Então, meu obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau, muito Tchau, obrigado. Adriano. Até Tchau, mais. tchau, Tchau, obrigada. tchau, obrigado. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.